jovem, seja bem-vindo a mais um Clube do Livro da Potencialize Resultados. Hoje eu estou com quem? Quem está aqui do meu lado? Yasmin. Doutora Yasmin, vamos falar por um livro de um autor que está repetindo o próximo, o senhor Cortella. O senhor vai poder vir pedir uma música aqui no Potencialize Resultado. Há quem diga que tem que ser do Wesley Safadão, que é a doutora Mica, né? Que gosta do Safadão. Depois, entendedores entenderão. Let's bora, mais um livro, mamíferos. Este livro, já lhe adianto, não li, então eu não posso dizer se recomendo ou não recomendo. Mas, doutora Yasmin, você recomenda a leitura? Recomendo. E como é o nome do livro? A arte segue a coragem. Não. A arte segue a coragem. Eu comecei a ficar nervoso agora, porque eu disse o livro é outro. E agora, mamíferos, eu vou ser sincero, esse livro eu ainda não li. Porém, ele foi apresentado no Clube do Livro da Potencialize, que é um ritual aqui da nossa cultura, e Yasmin apresentou para o time. Como é o nome do livro? A sorte segue a coragem. A sorte segue a coragem, do grande Cortella. Eu já trago uma frase de efeito que está sendo batida há muito tempo aí, mas coragem, dá para fingir ter coragem? Acho que não. Acha que não? Não. Então, olha, esse livro ele é repleto de algumas perguntas, inclusive essa doutora aqui fez duas perguntas meio cabulosas. E qual foi a primeira pergunta que você trouxe na apresentação? O que é sorte para você? O que é sorte? E aí, mamífero, já parou para pensar o que é sorte? Você já conseguiu parar para pensar o que é sorte? Depois desse livro, eu peguei um direcionamento melhor da famosa sorte. Sorte, tá? Eu não cheguei a ler o livro, mas acompanhei bem a apresentação. E aí fica muito nesse critério que vai ser interessante esse bate-papo, porque é de um curioso que não leu o livro, de uma pessoa que leu o livro. Só que conhecendo um pouco do Cortella e até de outros cenários que eu gosto de trazer para complementar, muita gente fica naquela, né? Tipo, a sorte existe, a sorte não existe, mas também fulaninho, como diz aqui, como diria a grande vovó novinha, dizia assim, ó, esse nasceu com as nádegas para a lua. É muito fácil, tem sorte e tal. A sorte é um fator de competência também? O que é que você acha? Não, no livro ele não traz uma definição exata do que é sorte. Perfeito. Mas ele constrói isso com o tempo. Até porque, como o título diz, que a sorte segue a coragem. Ou seja, tem um caminho até a coragem. É como se um dependesse, de certa forma, do outro. Então, ele traz muito que a sorte é a ocasião. Perfeito. Eu gosto da seguinte definição. Faz muito tempo que eu vi a primeira vez e isso me chamou muita atenção. Que a sorte nada mais é do que a oportunidade seguido da competência. Quantas e quantas pessoas tiveram a oportunidade, a sorte de tirar na mega e ficaram pobres depois? Sim. É só questão de sorte? Não, a gente precisa da sorte. Sendo que a sorte, eu também preciso criar oportunidades para que ela apareça. Se eu estou em casa, trancado, e eu não saio, por exemplo, eu quero um emprego, é o meu primeiro estágio. Eu não saio de casa para procurar nada, eu fico aqui só esperando aparecer a oportunidade. É justo eu dizer que eu não tenho sorte? Quantas entrevistas eu participei para poder entrar num processo seletivo? Ah, eu mandei 10 currículos, mandou para quem? Mandou por onde? Né? E isso vale para várias áreas da vida, seja um estudo, um trabalho, uma prova que eu precise fazer, né? E com relação à coragem, você trouxe a pergunta coragem e deixou todo mundo meio mal assombrado quando perguntou o que é coragem. E o que é coragem, Yasmin? O que é coragem? Juntando as duas definições, pode assim dizer, que ele trouxe. Então, você tem a sorte ali como ocasião. Às vezes eu penso nos influenciadores. Aquele pessoal que estourou e está fazendo muito sucesso. Eles tiveram uma oportunidade. Em algum momento, um determinado vídeo viralizou. E aí eles pegaram esse vídeo, em vez de ficar travado e dizer, não, não vou fazer mais nada, pegou o vídeo que viralizou e disse, agora eu vou usar isso aqui pra viver, vai ser minha renda. E começou a fazer mais vídeos, mais vídeos, mais vídeos, e aí tem muita gente hoje em dia rica. Então, eu acredito muito que é a ocasião, a oportunidade, como o Bruno bem colocou, e aí, pra você ter coragem, você precisa ter força de vontade, competência,
pegar todas as suas habilidades aí que você tem e usar elas na ocasião que lhe aparecer. Não dá pra gente, da noite pro dia, dizer que desenvolvemos a coragem. É uma construção. E aí a gente precisa intencionalmente passar por algumas ações, né? Por exemplo, gravar esse vídeo para você, imagina tá super tranquilo, né? Nem tá nervosa, não tem ansiedade nem nada. Mas na sua história, quantos vídeos você gravou num formato como tem aqui, uma estrutura e tudo mais? Acho que é a primeira vez. Acho que é a primeira vez. Então, imagine quando você fizer pela 10ª vez, vai ser uma sensação completamente diferente. Sim. Eu vou estar mais corajoso. Confortável. Aí entra a coragem, né? Então, o ato também de experimentar. Então, tá com medo, vai com medo mesmo. Isso é um dos piores conselhos que eu vejo. Não é que não devo deixar de ir, mas se eu tô com medo, porque eu penso o seguinte, se eu sou corajoso, o que seria o oposto à coragem? O medo? Medroso. Então, eu sou muito medroso, tá? Mas eu tenho medo de quê? Nesse exato momento, o que é que você tem medo? De que a câmera me engula, me abduza e trava. Será que meu cabelo tá bom? Será que meu cabelo tá bom? As pessoas vão olhar e vão dizer que viram alguma coisa né? Não vai acontecer de um leão da savana sair da câmera e nos atacar. Sendo que várias vezes a gente está criando monstros irreais para nos paralisar. E situações que tecnicamente era para ser simples, a resolução a gente aumenta a complexidade. E aí eu gosto do título por ser bem provocativo de que a sorte segue a coragem por uma construção. Então vamos lá, se eu tenho que sorte é a oportunidade mais a competência, a sorte ela vai seguir quem? Quem for corajoso. Quem se desafia mais vezes se colocar em situações que lhe causam desconforto, lhe gera o medo, sendo que a partir do momento que eu conheço algo, a ideia é que eu minimize o medo. Exemplo, eu tenho medo do desconhecido. Por exemplo, não vai ali falar com Mica não, que ela tá segurando um jacaré. A probabilidade de ser abocanhado pelo jacaré me dá um medo muito grande, se tiver um jacaré aqui. Mas se eu souber que o jacaré, ele corre na terra, ele corre mais lento do que eu já posso ficar tranquilo. Se ele se armar para vir para cá, eu corro. Então isso me dá conhecimento, eu com conhecimento eu posso controlar o medo, né? Do livro, o que é que você olhou assim, Bruno, isso aqui foi o que mais me chamou a atenção. Teve algum ponto específico? Eu acho que um ponto específico, não, é muito da construção completa que ele tem. Então, isso de você olhar para as coisas como ocasião, como oportunidade, você usar das suas competências e habilidades para construir isso e se tornar uma pessoa corajosa, é o que vai trazer você ter o famoso sorte. Quando a gente vê uma pessoa com sucesso, aquela pessoa teve sorte. Mas aquela pessoa simplesmente aproveitou a oportunidade que teve, criou a coragem, pegou as competências dela, foi aos poucos, lapidando, evoluindo e construiu a famosa sorte. Isso que hoje a gente tira onda quando vai estar fazendo uma academia, tá no trabalho, estou aqui criando minha sorte. Né? E vale a reflexão, óbvio, o Cortella ele é um filósofo, então ele estimula a pergunta, ele não traz a resposta. Então a sorte, a oportunidade mais competência é uma definição que eu trago comigo e não é a verdade absoluta, e existe a sorte pela sorte mesmo. Como diz aqui em nós, meu pai fulaninho é cagado, porque tem sorte para tudo. Mas quantas vezes também fulaninho se coloca, por exemplo, a Coca-Cola lançou promoção da Copa do Mundo. Poxa, tá lá os anéis da latinha, tu colocou para tu? Não. Eu queria tanto ganhar, mas nem se inscrever, eu me inscrevi. Eu particularmente podia ver uma latinha que saía torando o anel e mandando no WhatsApp, rapaz, sujeito sem sorte. Talvez eu não tive sorte para aquilo ali, né? Sim. E para outras coisas vai surgir. Então, há o fator de ser um pouco aleatório, sim, não é preciso. E eu acredito muito nessas, digamos que é o pauzinho mágico que Deus não coloca na nossa vida, de não ser uma ciência exata, sempre tem uma quebrazinha. O que é que o autor ele provoca com relação à ambição e ganância? Boa pergunta. Eu já vi pessoas falarem ou acharem que ambição é algo ruim. Bruno, você é ambicioso? Muito, pra caramba. Pois é, isso é algo bom.
ele traz muito essa diferença no livro, que ganância é algo mais egoísta, quando você quer a todo custo aquilo, sem pensar em quem está do seu lado. Mas a ambição não, você é ambicioso, você é corajoso, você quer aquilo, você vai buscar, vai correr atrás, então seja uma pessoa ambiciosa. Então eu posso classificar como a ambição é algo meu, mas que não atende só a mim. A minha ambição, por exemplo, de ter a ambição da Potencialize, que é uma ambição minha também de atender e impactar 10 mil escritórios de contabilidade. Tem um fator financeiro para mim, porque a empresa crescendo, eu vou crescer junto com ela, legal, ok. Mas não vai atender só a Bruno, todos os colaboradores, bem como também os clientes da Potencialize. Exato. Já a ganância é, eu quero sozinho atender ou vender R$1 milhão e pronto, acabou-se. Exato. É o dinheiro, pelo dinheiro eu faço, óbvio, vai atender outra pessoa, porque a prestação de serviço gera isso, mas eu quero só o resultado para mim, ou foco só no resultado ou no interesse pessoal. E detalhe, tá, gente? Quanto mais você serve, mais você é servido. É impressionante. Hoje de manhã, conversando com um colega do pedal, e ele disse, pô, cara, tudo que não dá para mim, ou então eu usei ali, eu já não quero mais usar, e novo ou seminovo, enfim, eu dou. E é impressionante, cara, que quando eu comecei a adotar isso, as coisas também passaram a fluir mais, né? E, tipo, nunca falta pra mim e tal. E é isso, muito cuidado, tá? Quando vocês olharem alguém, fulano é ambicioso demais, aquilo outro. Cuidado, as novelas tinham um fator de ensino, legal, de distração, mas nem tudo era verdade, tá? Fulaninho é ganancioso porque faz tudo e tal. Beleza, a ganância, cuidado, mas a ambição, top. Exato, tem que ter cuidado para a ambição não virar ganância. Porque é um ponto que pode acontecer. Mas ser ambicioso por si só é algo muito positivo. Eu sou ambiciosa, você é ambicioso. E a dose, a diferença entre o veneno e o remédio, né? A dose. Exato. Então, enquanto eu estiver pensando no próximo também, óbvio, não posso esquecer de mim, mas se eu estiver seguindo alguém, recentemente eu fiz uma brincadeira com o meu chat GPT, eu criei um chat onde eu trouxe Sócrates, São Tomás de Aquino e alguns mestres ali que eu achei interessante, um deles é Santo Agostinho, né? E aí eu perguntei a respeito de propósito e tal, palavra da moda e beleza, papapá. E aí ele disse uma frase que eu passei a refletir, por quê? Eu disse, cuidado, se o teu propósito, ou o que você está fazendo, que você está a ideia, serve a mais pessoas, existe uma grande probabilidade de Deus estar ali. Mas se o seu propósito só serve a si mesmo, cuidado, talvez Deus não esteja ali, né? E como eu, Bruno, levo todos os meus projetos, eu penso também na intervenção divina, só esse fator de, eu vou ajudar fulano aqui, eu vou ajudar ciclano aquilo ali, já potencializa, né? Potencializa o resultado daquela ação. Então, esse retrato e esse cuidado também entre a ganância e a ambição é muito relevante. E para encerrar, mamíferos, eu queria perguntar à doutora Yasmin, e aí ela, para não correr o risco dela esquecer, porque é uma frase realmente interessante. Isso aqui foi o próprio autor que citou durante o livro. Então, leia para os nossos colegas o coach motivacional para finalizar. Não somos imortais, mas podemos ser eternos. Qual legado você está deixando para a sua vida? O que é que você está fazendo aí? Juntando com o propósito que Hannah trouxe aqui no último quadro, juntando com a sorte, segue a coragem. Você está tendo sorte, está tendo a oportunidade, está fazendo acontecer com a sua coragem, com o seu empenho, está seguindo o seu propósito. Qual legado você está deixando hoje? Receba, viu? Terezinha Rios, nós não somos imortais, mas podemos ser eternos. Uma certeza e uma incerteza. Certeza, mamífero, tu vai morrer. Incerteza, não sei quando. Então até lá, se resolva, se decida, acorda pra vida. E antes que eu me esqueça, meta a mão que o dedo é pouco. Cuida!